Janeiro no Brasil é aquela época do ano que você ainda nem terminou de guardar a sobra do panetone e já aparece uma guia de imposto pra você pagar? Te lembrando que a sua vida adulta não espera o carnaval passar para poder começar o ano, então hoje nós vamos de IPVA. Falou IPVA, começa o ritual coletivo. Ai, mas eu já paguei esse carro. Mas eu nem usei a estrada. Mas por que eu tenho que pagar todo ano? Mas por que eu tenho que pagar pra uma coisa que já é minha? Vamos conversar que nem gente normal, sem juridiquês e sem fingir que a dúvida é boba? Porque não é. O IPVA é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Traduzindo, você paga não porque você rodou, mas porque você possui. É imposto de propriedade, tipo IPTU para casa, ITR para terra. A lógica é simples e ao mesmo tempo irritante. O Estado não quer saber se você usa pouco, muito ou se deixou o carro parado porque a gasolina está muito cara. Ele quer saber se o veículo é seu. E por que existe isso? Aqui entra a parte que ninguém te conta quando você está só tentando sobreviver ao começo do ano. Imposto de propriedade é um jeito estável do governo arrecadar. Porque consumo oscila, renda oscila, economia oscila, mas propriedade não, ela tá ali. O carro continua existindo na sua garagem, mesmo quando o país entra naquele modo turbulência, sabe? Agora vamos lá, vida real. O que o brasileiro médio sente é o seguinte: eu comprei o carro, paguei um caminhão de imposto embutido no preço, pago combustível cheio de tributo, pago pedágio, pago seguro do carro, pago manutenção e ainda pago o IPVA todo ano só para o meu carro continuar sendo meu. E eu entendo, essa sensação não é uma frescura, ela é um retrato de um sistema que tributa tudo o tempo todo e ainda tem a coragem de te mandar lembrete em janeiro como se fosse uma assinatura de streaming, entendeu? Enfim. Só que o IPVA, em tese, não é para a estrada. Esse é um dos mitos mais comuns. Ah, mas eu pago IPVA e a rua tá cheia de buracos. Sim, eu sei, isso é péssimo. Mas o problema aí não é a natureza do imposto, é a promessa implícita que a gente cria na nossa cabeça, porque precisa dar algum sentido pro sofrimento de pagar essa estrovenga. Vamos entender uma coisa, o IPVA ele entra no caixa do Estado. E por regra geral, metade do que se arrecada com o IPVA do seu veículo vai para o município onde ele está licenciado, na prática, onde o carro está registrado. Então, tem dinheiro indo para o município também. Só que ele não vem carimbado com um adesivo escrito assim, ó, use exclusivamente para tapar o buraco na rua da galera. Orçamento público não funciona como mesada com etiqueta. Entra tudo e disputa tudo. E no fim, a pergunta que fica é sempre a mesma. Tá, ok, mas cadê o meu retorno? Agora, se a conversa fosse só paga e pronto, já seria chato o suficiente. Mas o IPVA tem um tempero bem brasileiro. Ele mistura desigualdade com criatividade legislativa e mais um pouquinho ali de confusão institucional, porque esse é o nosso mundo. Vamos começar pelo básico operacional. Quem paga e como paga? Você paga o IPVA se você é proprietário do veículo. Aí cada estado tem suas regras específicas de calendário, de vencimento, não vamos aqui entrar nisso porque teríamos que falar de 27, mas tudo bem. O valor costuma ser ali um percentual em cima da tabela FIPE. Você aplica uma alíquota e elas variam por estado e por tipo de veículo. Tem lugar com alíquota diferente para carro, caminhão, veículo mais poluente, veículo mais caro, por aí vai. E em muitos casos, o pagamento vem casado com o licenciamento e outras taxas, ou seja, não é só um imposto, ele é um pacotinho de bem-vindo a janeiro, mais ou menos é isso. Ah, tá, mas e se você não paga? Aí a vida real volta na sua cara. Multa, juros, vai dever isso para o Estado, principalmente você vai ter uma restrição administrativa no seu carro. Seu carro pode ficar irregular, você não consegue licenciar, pode ser parado em blitz, e aí o custo do depois eu vejo isso, vira um custo com reboque, pátio, dor de cabeça e uma discussão familiar que sempre termina com alguém falando, eu te avisei para poder pagar o IPVA. Enfim. Vamos agora pro ponto que a galera fica brava? Tá, por que jatinho e iate não pagam IPVA? Historicamente, o IPVA incidia, na prática, sobre veículos terrestres. Carro, moto, caminhão, ônibus, enfim. Aeronaves e embarcações ficaram ali num limbo esquisito. Algumas tentativas estaduais de cobrar foram parar até no judiciário. Por muito tempo, a compreensão predominante era que não podia cobrar do jeito que os estados queriam. E aí veio a reforma tributária do consumo. Sim, aquela que a gente já falou um monte de vezes. Ela mexe em um monte de peças do sistema e mexeu nisso também. A Emenda Constitucional 132 abriu expressamente a possibilidade do IPVA avançar sobre veículos automotores aquáticos e aéreos, com exceções, é lógico, porque aqui é Brasil, se não tiver exceção, não somos nós. Por exemplo, aeronaves agrícolas e algumas aeronaves utilizadas ali para prestação de serviço aéreo a terceiro entram nas exceções previstas. Só que, entre mudar a Constituição e isso virar uma cobrança de verdade, tem uma avenida que precisa de lei estadual, precisa de regra operacional, precisa de cadastro, precisa de coordenação, precisa de coragem política e precisa vencer o esporte nacional chamado contencioso, quando o pessoal briga na justiça por algum entendimento. Para você ter noção do tamanho desse hiato, no fim de 2025 a STF julgou inconstitucional uma lei do Ceará que cobrava IPVA sobre aeronaves e embarcações antes do novo cenário constitucional.
Traduzindo para a vida real, antes da emenda constitucional 132, os estados tentando cobrar encontravam uma barreira. Depois da emenda constitucional, o caminho jurídico muda, mas não é uma mágica automática. E aí entra outro ponto que muita gente confunde. Teve mudança no IPVA agora, na Lei Complementar 214? A Lei Complementar 214 é aquela lei grandona da reforma do IBS, CBS, do imposto seletivo, o IVA dual ali e seus satélites? Então, ela é essencial para a reforma do consumo, mas ela não é a lei que regulamenta o IPVA no sentido de criar regras gerais do imposto patrimonial dos veículos. O que existe, sim, é um movimento paralelo e bem importante de discussão sobre regras gerais do IPVA pós-emenda constitucional, inclusive com um projeto tramitando para tentar padronizar pontos que hoje viram uma guerra fiscal e confusão prática, como, por exemplo, onde é que eu vou cobrar IPVA de aeronave e embarcação? No domicílio do proprietário, no local de registro, onde o bem fica, onde ele dorme, e aí? Isso está no radar dos estados faz muito tempo e tende a ganhar força agora, justamente por essa mudança constitucional. Agora, além do tema jatinho e iate, existe uma novidade que explodiu nos grupos de WhatsApp e que vocês me marcaram 150 mil vezes no fim de 2025. A história da isenção por idade do veículo. Em dezembro de 2025 foi promulgada a Emenda Constitucional 137 de 2025, que mexeu no artigo 155 da Constituição para conceder imunidade de IPVA a veículos com mais de 20 anos, com recortes por tipo de veículo e, como sempre, é lógico que o diabo mora nos detalhes e a gente não vai conseguir cumprir todos aqui. Mas na prática isso tem um efeito que parece de justiça social. O pobre com um carrinho velho vai parar de pagar. Mas também tem um efeito federativo. Os estados que usam o IPVA como receita relevante ficam olhando para essa mudança pensando, tá, ok, mas como que eu fico com isso? Como que eu compenso isso? E aqui vai um dado vida real que pouca gente percebe. Muitos estados já tinham isenção para carro antigo, mas com prazos diferentes, 10, 15, 20 anos, ou alguns critérios ainda mais específicos. Resultado, essa emenda tende a padronizar por cima em alguns lugares, mas em outros vai mudar muito pouco. Tanto que já saiu análise dizendo que o benefício prático imediato se concentra em pouquíssimos estados, porque vários já davam isenção semelhante. Ou seja, nem todo mundo vai sentir a mudança do mesmo jeito, e isso é muito Brasil. O que parece uma regra nacional vira na prática ali um mosaico e salve quem puder. Agora vamos para a pergunta mais honesta de todas, e que eu tenho certeza que vai ter um monte aqui nos comentários. IPVA é roubo? Eu não vou te dar essa resposta pronta, eu vou te dar a resposta da realidade. Não, não é roubo no sentido técnico-jurídico. É um tributo previsto na Constituição, com competência definida, regras gerais e finalidade de financiar políticas públicas. Dá para discutir se é alto, dá para discutir se é mal usado, se é regressivo em parte do desenho, se pesa mais em quem tem menos margem no orçamento, tudo isso dá para discutir e deve ser discutido. Mas a revolta popular tem uma raiz legítima. O brasileiro sente que paga muito e recebe pouco. E o IPVA é um símbolo disso, porque ele chega em janeiro, às vezes dividido só em 3 parcelas, numa guia que dói lá no coração, eu sei que dói. Ele não é invisível, ele é didático no pior sentido. Ele te ensina com uma violência emocional que o Estado tem prioridade no seu caixa. E sim, tem também um componente de injustiça histórica no desenho antigo. Por muito tempo, o imposto recaiu majoritariamente sobre quem tem veículo terrestre, enquanto o patrimônio de luxo voador e flutuante ficava de fora. O que no imaginário coletivo é a caricatura perfeita de um país muito desigual. A Emenda Constitucional 132 tentou corrigir esse ponto no nível constitucional. Agora, o que vai dizer se isso é correção de rota ou mais uma promessa bonita é a maneira como a gente vai implementar isso. Quem vai cobrar? Como vai cobrar? Com quais exceções? Com qual capacidade de fiscalização? Com qual resistência política dos setores que sempre tiveram ali uma galera para defendê-los muito antes da guia do imposto chegar? E já que a gente está falando de vida real, outros países têm algo parecido com o nosso IPVA? Sim, muitos países cobram tributos recorrentes ligados a veículo. Às vezes como taxa anual de circulação, às vezes como imposto ambiental, às vezes como pedágio urbano, às vezes como combinação de licenciamento e seguros obrigatórios. A diferença é que em vários lugares a narrativa é mais transparente. Isso aqui, por exemplo, que você está pagando é para circulação. Isso aqui é para emissões. Isso aqui é para infraestrutura. No Brasil, não. A gente mistura as coisas todas e depois finge que aquilo ali é autoexplicativo e que as pessoas estão revoltadas por nada. O IPVA é um imposto que escancara duas coisas ao mesmo tempo. Como o Brasil financia o Estado em cima do cidadão comum de forma muito visível. E 2, como a desigualdade aparece não só na renda, mas na forma como a lei alcança ou deixa de alcançar patrimônios diferentes. Enquanto isso, você, eu, nós, pessoas normais, só queríamos uma coisa: previsibilidade e principalmente sensação de retorno. E aqui vai a provocação, assim, pelo menos do jeito que a gente gosta de fazer aqui na coluna. Talvez o problema não seja só ter IPVA. Talvez o problema seja a falta de coragem de dizer com clareza qual é o pacto que a gente tem daquilo ali. Porque hoje o pacto é
paga, confia e não pergunta. E aí o cidadão pergunta com razão, fala que imposto é roubo, tudo mais, e aí o debate morre. Se a gente quer que a conversa saia do imposto é roubo e vá para faz sentido, precisa de transparência, de uma estrutura tributária que pare de empurrar o custo do Estado sempre para os mesmos lugares, isso sim é super válido. E sim, isso inclui discutir IPVA sem histeria, mas também sem ficar passando pano. Se você gostou desse tipo de explicação, compartilha essa coluna com alguém que está xingando o IPVA agora em janeiro, porque eu sei que tá. Eu paguei o meu e tô indignada. E lembra, toda segunda-feira às 9h30 da manhã tem coluna nova aqui no Estadão para você não passar raiva nem com IPVA, nem com IPTU, nem nada disso sozinho.